Olá, seja bem-vindo ao programa Retratos. Hoje nós recebemos a empresária Meire Figueiredo Arantes. Autodidata em design, ela criou uma das mais respeitadas marcas brasileiras de acessórios, valorizando a cultura nacional. Depois de 34 anos nesse universo profissional, ela decidiu parar, surpreendendo público e clientes. Mas seu projeto de vida na moda continua. E é sobre essas e outras questões que vamos falar hoje. Meire, é um prazer tê-la aqui no programa Retratos. O prazer é todo meu, te reencontrar. Maravilha, querida. Meire, você então é graduada em odontologia, coisa que eu nem sabia, é uma surpresa. E é também empresária, é palestrante, é consultora, é escritora, é cronista, mas a sua principal atividade, a que te deu mais identidade no mercado, foi o design. Né? E como nós dissemos, você é autodidata nessa área, né? E você criou uma das marcas mais importantes nessa questão dos acessórios de moda aqui no Brasil, né? E o design é tão importante na sua vida que ele se tornou seu sobrenome. Apesar de você ser Meire Figueiredo Arantes, a maioria das pessoas te conhece como Meire Design, que é o nome da sua marca, né? Como você tem uma história muito rica, muito emocionante, eu queria resgatar fazer uma trajetória dela, pontuando algumas questões mais significativas. Que bom, vamos lá. Então, para isso, eu queria voltar no tempo, na época da sua infância ainda. Você nasceu numa família muito humilde, numa cidade pequena, Rio do Prado, né, no Vale do Jequitinhonha, aqui em Minas Gerais. Então, eu queria te perguntar, que lembranças mais significativas você tem dessa época? Eu acho que foi a questão da infância e da riqueza dessa infância, né? Eu acho que tudo que eu sou hoje, eu devo ao que eu vivi. Então, o quintal, principalmente, tem uma lembrança mágica na minha vida, porque na verdade, eu acabei vivendo muito sozinha. Então, brincar nesse quintal, subir nas árvores, era como subir nas montanhas, sabe? O sentimento meu era que eu precisava ver mais do que o chão me permitia, sabe? Alcançar outras visões, outros mundos, né? Então, foi uma infância muito rica e muito representativa para mim. Que maravilha. E acho que também nessa época você assimilou bem os valores culturais da região, né, do Vale do Jequitinhonha, não é? Sim, sim. Porque era uma cidade tão simples e tão pobre que eu costumo dizer que a estratificação social lá não existia. Era como se todo mundo fosse nivelado, todo mundo fosse igual, né? Porque mesmo que as coisas existissem, numa cidade como ela, a gente não tinha acesso a nada. A única geladeira que tinha na cidade era no bar da praça, para você ter ideia, assim, do naipe da cidade, né? Então, devia ser, assim, um ponto de atração turística. Era o bar. Era o bar da cidade. Então, assim, essa coisa de todo mundo ser igual marcou muito a minha vida também. E me diga uma coisa, como e quando e por que, né, você deixou, né, o Rio do Prado para vir para Belo Horizonte? Eu tinha 11 para 12 anos, como se dizia na época também, né? E eu fui a última a mudar de lá. Meus irmãos todos, estava cada um numa cidade, cada um na casa de um parente, que naquela época era usual isso. E meus pais sempre comentaram que a vida era muito pequena para a gente viver longe dos filhos. E aí nós mudamos para Belo Horizonte para que a família pudesse ficar mais unida, né? E foi para estudar. Para estudar. Né? Para estudar, porque lá não tinha segundo grau, era só grupo, né? Entendi. Então eu vim para cá. E como é que foi o impacto de sair de uma cidade como Rio do Prado, que você disse mesmo que só tinha uma geladeira lá no bar, né, da cidade, e chegar na capital com um ritmo completamente diferente e tal? A cidade te amedrontou? Você teve dificuldade de adaptação? Demais. Como é que foi isso? Demais. Eu acho dificuldade de adaptação nem tanto, mas me amedrontou porque principalmente, eu acho que eu era muito pura, muito criança ainda. Sim. Então, assim, essa coisa de brincar, de boneca, eram vivências comuns no meu dia a dia. E, de repente, assim, você chegar numa cidade grande, onde a escadaria da Igreja de São José, para mim, era gigantesca, era, assim, imensurável, né? Lidar com pequenas coisas, como tomar elevador, escada rolante, não eram coisas usuais para mim. Tudo era novo, né? Tudo era novo, né? Passava em frente lá do Museu de Mineralogia, que hoje é o Museu de Moda, fazia nome do pai, achando que era igreja. Então, assim, era uma criança assustada de frente para uma cidade grande, onde eu tinha que dar certo na vida.
né? E por falar nisso, você falou que veio para estudar. Nessa época, você sofreu alguns traumas na escola, né? Na relação com as suas colegas e tal. Mas, ao mesmo tempo, também acho que essa situação te fez descobrir um caminho que você trilharia na sua vida toda, né? O que aconteceu de tão importante nesse episódio que te fez perceber melhor os seus próprios talentos? Olha, na escola eu sentia que eu era sempre olhada pelas meninas que estudavam comigo como assim, um ser estranho que estava na sala, um ser, diríamos, jeca, né? Uma jequinha do interior que chegou e eu não conseguia dobrar a meinha igual elas dobravam, eu não conseguia minha saia, o plissado ficava igual ao delas. Eu era meio que, na minha cabeça, eu era meio desajeitada, eu não conseguia entrar naquele grupo e ser como elas eram, né? Sim. Então, eu era olhada assim de uma forma assim não muito positiva. Mas eu acho que foi isso que me ajudou a construir. Seria meio um bullying, como a gente fala hoje? Hoje sim, completamente. Como na época não existia, eu nem sofri muito, né? Parti para outra, né? Então, na verdade, o que eu percebo hoje é que isso me ajudou a construir uma imagem, né? Que hoje a gente chamaria isso de estilo, e foi através desse estilo que eu virei o que eu sou, né? Eu passei meus pais pela facilidade que eu tinha. Meu pai era alfaiate, minha mãe também costurava. Então, eu comprava tecido, eu fazia uma saia de chitão, eu colocava chinelo, flor no cabelo, batom, o cabelão era sempre imenso, tipo uma Gal Costa. E as pessoas começaram a me perguntar se eu era hippie. Eu falava, gente, eu não era hippie. Mas também, assim, eles queriam nominar, mas não existia um nome para aquela época, né? O que hoje a gente percebe que eu estava, na verdade, construindo um estilo próprio, né? Que é meu estilo de ser até hoje, só o cabelão que mudou. Agora está na prancha, né? E essas meninas que antes te olhavam assim com desdém, como é que elas passaram a te olhar depois que você começou a construir esse estilo? Elas passaram a me olhar, eu continuava me sentindo como um ser estranho, mas já me fazia bem saber que eu tinha feito aquela descoberta, assim, do meu caminho, né? E essas pessoas começaram a me seguir, né? A ser meus seguidores, a querer vestir o que eu vestia, a querer comprar as coisas que eu estava usando. Eu mesma fazia tudo que eu usava, customizava tudo, meu sapato, minha camiseta. Você construiu sua identidade, sua imagem visual, tudo. Fazia ela inteira, tingia tudo, comprava um colar, nunca estava satisfeita com nada que estava no mercado, tirava uma bola dele, misturava com um santo que era da medalha da minha mãe. E aí eu fui construindo isso e as pessoas começaram a querer usar aquilo que eu também estava usando. E a partir daí é que nasceu esse conceito, né, da minha marca. Foi através dessa estranheza. Tá vendo? Né? O bullying, então, não foi tão ruim assim. Não foi, não. A minha Você soube mãe aproveitar, dizia, né? A minha mãe dizia, e isso, palavra de mãe, eu acho que tem uma força muito grande na gente, Sem né? dúvida. Ela sempre falou isso e isso soava muito pesado para mim, que eu tinha um gosto estragado. Exatamente porque eu colocava uma roupa de seda maravilhosa e colocava um chinelo de couro daqueles do Mercado Central, assim. Sempre trabalhando essa coisa do oposto, né? Interessante. Mas é interessante perceber também que você, já depois, os anos se passando, você chegou até a faculdade. E mesmo já tendo tido essa experiência lá na escola fundamental, de descobrir o seu estilo, o seu talento, do gosto pela moda, você optou na faculdade por fazer odontologia. Por que você decidiu por isso? Olha, na verdade, eu tinha um irmão, o Dalton, que era dentista, um tio também, o Tiquincas, que era dentista, eu acho que isso influenciou muito. E era impensável na minha época, assim, uma pessoa que sai do interior de uma família muito humilde não ter um curso superior. Então, assim, eu não tive outra opção a não ser escolher uma faculdade. Era muito sério isso, você fazer uma faculdade que não podia ser paga, né? E mostrar para os pais, assim, com orgulho, aquele diploma, né? Mas eu amei ter feito odonto. Mas o interessante é que mesmo tendo escolhido odontologia, você, durante a faculdade, já começou também a produzir suas peças, Sim. a desenvolver mais ainda o seu estilo e a despertar o interesse das pessoas. E o sucesso foi tão grande que, ao final do curso de odontologia, você já tinha a marca Made Design oficialmente registrada, né? Como é que você conseguia conciliar as aulas com as várias viagens que você fazia para Rio, São Paulo, né? Para comprar os materiais que você utilizava para criar e desenvolver suas peças? Não, e tem que contar, assim, que eu era o que a gente, na época, chamava de Caxias, né? Era estudiosa, dessas que sentava na primeira fileira, eu tinha que saber de tudo, eu tinha que entender.
Então, assim, as viagens eram planejadas de uma forma que eu aproveitasse as viagens, mas que eu perdesse o mínimo de aula possível, né? Então, sempre eu levava o meu pai, ou o Aloysio, meu irmão, ou alguma amiga para me ajudar, porque a partir desse momento eu não podia mais, eu tinha que carregar aquilo que eu desse conta. Eu não tinha empresa até então, uma empresa formal, né? Sim. Então, a gente tinha que carregar as coisas, depois é que a gente passou a despachar as coisas, que isso também é interessante. Então, eu ia para o Rio, ou para São Paulo primeiro, normalmente a gente ia para o Rio, ficava o dia inteiro fazendo compra na alfândega, né? E à noite, eu fazia questão de tomar banho na rodoviária do Rio de Janeiro. Depois a gente pegava outro ônibus, ia para São Paulo, ficava o dia inteiro na 25 de março, tomava banho de novo na rodoviária de São Paulo e voltava para Belo Horizonte. E quando eu chegava, chegava de madrugada, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, eu já ia direto para a aula. Nossa Senhora! Então, assim, era um ritmo, mas que adolescente aguenta. É verdade, né? é verdade. Hoje, se me pedir para fazer isso, eu não vou dar conta, né? Mas você já cumpriu foi um tempo gostoso, né? Tem muito orgulho, né? Deve ter, eu acredito. Com certeza, né? Que a gente percebe como que a construção de uma marca ou de um sonho, né? A realização de um sonho exige muito esforço, muita perseverança, muito sacrifício, muita dedicação, né? Isso aí está expresso. Tem histórias lindas, né? De chegar numa rodoviária e não ter ninguém para tomar conta do banheiro, eu ir na administração e aprontar o maior barraco, e meu pai ia para a porta da rodoviária, do banheiro e ficar lá tomando conta do meu banho. Então, são histórias lindas para contar, né? Querida, mas nós temos muitas histórias mesmo para contar, mas vamos fazer uma breve interrupção para um intervalo e logo, logo a gente volta com muito mais histórias saborosas da vida de Meire Design.